cadê você? Descobrimos por onde anda o ex-jogador do Fluminense, Escurinho. Quem foi ao encontro dele? Fábio Azevedo. O Jogo Aberto Rio recebe hoje Benedito Custódio Ferreira, nascido em Nova Lima, Minas Gerais, mais conhecido como Escurinho, ex-ponto esquerdo do Fluminense. Prazer em recebê-lo aqui. Igualmente, também. Para relembrar as grandes histórias. Exato. Quando saiu, vamos lembrar logo assim, saiu de Nova Lima para o Fluminense. Exatamente. Como é que foi essa mudança? Isso foi, quer dizer, foi em 54, né? Novinho. Eu novinho e tudo, aí consegui. E aí veio para o Fluminense, 10 anos de Fluminense, 490 jogos. Isso. É o quinto jogador que mais vestiu a camisa do Fluminense e 111 gols. E jogando na ponta esquerda, né? Que não tem mais, né? Que não tem mais, porque naquela época, né? Naquela época tinha os extremos e tudo hoje, né? E como é que era jogar na ponta esquerda? Cruzava para quem? Quem era o centroavante ali que... Era o Valdo. Valdo. Era o Valdo. Cansou de fazer gols. O Valdo foi o artilheiro do Campeonato Carioca. Só tinha um colega que a gente gostava, né? Muito, né? De conversar, né? A gente ria pra caramba. Era o Telê. Né? Muitas histórias com o Telê? Muita história com ele. Conta uma pra gente aí, revela uma. O Telê gostava de treinar? Isso. Era o primeiro a chegar. Era o primeiro a chegar. Primeiro a chegar. O segundo era o Escurinho? Não, o segundo eu já era, né? Qualquer coisa ele falava com pode vai devagar, não pode, celeira. Impossível. E como é que era na época o Vasco? Tinha umas apostas, né? Com o Vasco, Flamengo, Botafogo. Exato. A segunda-feira era reservada para uma feijoada, para feijoada, exatamente. Sempre quando era Vasco Fluminense, era o Sabará no Vasco, né? Que nós sempre ficava junto. Quem ganhou mais apostas, Sabará ou Escurinho? Você ganhou mais? Ele sempre ganhava. Sempre. O Fluminense sempre ganhou do Vasco. Vasco era freguês? Era freguês. Qual foi o grande time do Fluminense que você jogou? Era Castilho, Pinder e Pinheiro. Jair, Edson e Bigode. Telê, Robson, Valdo, Didi e eu. Tivemos grandes torneios, a gente ia lá fora jogar na Europa na época. Porque falava, terminava o campeonato, né? Aqui, o que vocês querem? Vocês querem ir para o norte, nordeste ou querem ir para a Europa? Para a Europa. Não, vamos lá para o norte e nordeste. Por quê? Por quê? Mas na Europa o Escurinho também foi. Não, na Europa também, exatamente. Para a gente encerrar, o Fluminense sai dessa situação no Campeonato Brasileiro, de rebaixamento? Já saiu. Vai ficar? A portuguesa que se cuide. Exatamente, a portuguesa que se cuida para você. Para você, garoto que está assistindo aí o Escurinho, sabe qual é a diferença do futebol daquela época para o de hoje? É que o garoto torcedor sabia escalar o time todo. Hoje fica difícil escalar, né, não, Gerson? Até a seleção brasileira hoje é difícil de escalar. Agora o Escurinho, eu conheço o Escurinho há muitos anos, eu era menino, né? Joguei contra o Escurinho e depois jogamos juntos na seleção carioca. Era um excelente jogador. Ponta, era tudo com ele. Ele não gostava de tocar aqui curtinho, não. Mete lá na frente, corria desesperadamente e cruzava exatamente onde tinha que cruzar a bola, inclusive para o Valdo ser o artilheiro do campeonato do Fluminense. Agora, falando de Vasco da Gama, o Renato Gaúcho tem 11 dias para treinar o time até chegar o jogo com São Paulo em casa, em São Januário. Tem que voltar a ser aquele Vasco de 2 jogos anteriores a esse contra o Atlético Mineiro, não é não, Gilson? É verdade, Zé Carlos. O Vasco está precisando... Olha, é um jogo dificílimo porque o São Paulo está disputando o título. Mas o Vasco tem que dar tudo. Agora é a última cartada. É tudo ou nada. Então tem 11 dias para o Renato dar uma arrumada e vamos ver se ele arruma a defesa, que a defesa, nossa senhora. E outra coisa, Renato, não se irrita como você se irritou lá no Mineirão, com as perguntas dos repórteres, com o papo dos repórteres naquela confusão lá no vestiário. Não se irrita não. Fica tranquilo, fica calmo, né não, Gerson? Se não transmite insegurança para o grupo também. É verdade, mas eu vi uma entrevista do Renato, ele com aquele óculos grandão e tal. Ele falou, mas engraçado, vocês falam de tudo, falam do meu óculos. Os artistas colocam óculos bonitos
vocês não dizem nada. Ué, mas quando entrevista o artista, o repórter pergunta. E quando entrevista você, com óculos ou sem óculos, você tem que responder, cara. E acaba o problema. Você está fazendo um bom trabalho. Tá certo? Tá tudo certo. E vai dar tudo certo. Nós temos certeza absoluta, tanto para o Vasco quanto para o Fluminense, que está no mesmo sufoco. E o Botafogo vai enfrentar o Goiás em Tumbiara. Não é no Serra Dourada, não. Está tentando esquecer os problemas extracampo. Mas é difícil, hein, Jussão? Nossa senhora, que fase, hein, Zé Carlos? Que situação que está o Botafogo. Jogadores reclamando, jogadores saindo do clube, indo embora por falta de pagamento. E rolou até o papo que houve um movimento para se iniciar uma greve, rapaz. Já pensou? Só falta isso também, né, Zé Carlos? Para fechar definitivamente, não dá. No próximo bloco, jogo com Palmeiras vira decisão para o Flamengo. Domingo de casa cheia no Maraca. Não sai daí não, a gente volta já já. E o jogo de domingo às 5 da tarde no Maraca com Palmeiras virou decisão para o Flamengo. Não é não, Fábio Azevedo? Confronto direto, jogo de 6 pontos, seja qual for a expressão usada para definir Flamengo e Palmeiras, uma palavra se encaixa perfeitamente na partida de domingo: decisão. Quem vencer mantém vivo o sonho de ser campeão brasileiro. Hoje, o Flamengo tem 3% de chances de levantar o título, enquanto o time comandado pelo rubro-negro Vanderlei Luxemburgo soma 7. Mas quando o assunto é Libertadores, os números mudam. O Palmeiras aparece com 77% contra 50% do Flamengo. Só que na tabela do campeonato, 1 ponto separa as duas equipes. Por isso, o jogo ganhou ar de decisão. Perder significa ficar longe do G4. Só que o último encontro no Maracanã não traz boas recordações aos donos da casa. Os visitantes golearam por 4-2. Para quem sonha com dias melhores, vencer é o que resta nesta festa. Esse jogo de domingo no Maracanã tem favorito, Gerson? Não, não tem. Não tem favorito, porque o time do Palmeiras é um grande time, tem um grande treinador, e o time do Flamengo está dentro de casa e diante da torcida dele. Então, isso pode levar um pouco o jogo para o Flamengo, mas eu não acho, não. Eu acho que o jogo é complicado, tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras. Agora a promoção da semana. Que jogador do Botafogo tirou o cartão amarelo da mão do juiz? A resposta, André Luiz. A camisa do Fluminense sai para Geraldo Augusto Peixoto, de Realengo. E a camisa do Vasco para Sônia Maria Vasconcelos, de Irajá. Vamos ao recado final do Gilson Ricardo. O recado final é o seguinte: você sabe escalar o time do Flamengo do goleiro ao ponto esquerda? Não? Eu também não, e o treinador também não. Até porque não tem ponta esquerda. A última do Canhotinha. Só o escurinho. É verdade. Mas tem meio do campo no time do Fluminense. Estou me preparando, vou para lá, trava alta, caneleira, porque o jogo é vida ou morte, cara. Vamos para dentro deles. Terminando mais um Jogo Aberto Rio. Vem aí, Furacão 2000 com a Priscila e o Rômulo Costa. Um ótimo final de semana para você. Boa tarde e até segunda, só falando do futebol carioca. Até lá.